Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Tudo bem, irmãos. Hoje nós vamos começar a examinar as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Lembrando que essas igrejas, elas têm a ver com cada um de nós. Elas são um retrato da igreja e das experiências da igreja em todas as épocas, em todos os lugares, em todas as culturas. Essas igrejas, na verdade, elas servem como ao mesmo tempo como um alerta, mas também como uma exortação à fidelidade. As 7 cartas, elas foram escritas com o objetivo de chamar essas igrejas à fidelidade, independente das circunstâncias em que elas estiveram vivendo. Uma outra característica interessante dessas cartas é que essas cartas, elas têm um padrão que é comum a todas elas. Todas elas são dirigidas ao anjo da igreja. E se os irmãos se lembrarem, um pouco atrás, nas últimas mensagens, exposições que nós fizemos, nós dissemos que não há como nós afirmarmos que o anjo da igreja seja o pastor da igreja, como muita gente acredita. É muito mais provável que a ideia é a de uma igreja que é exortada através daquilo que ela é na sua essência, uma mensageira para o mundo, uma porta-voz da palavra de Cristo para o mundo. Todas as cartas, elas se apresentam com a palavra de Jesus. Nenhuma delas começa com uma descrição da igreja ou com alguma maneira diferente de introduzir o assunto. Todas elas começam com a expressão, estas coisas diz. E aí, todas elas têm em comum o fato de que, após essas palavras de apresentação, essas coisas diz, cada carta traz um título para Jesus. E esses títulos, eles são todos retirados daquela visão que nós vimos lá do final do capítulo 1, da visão do Cristo exaltado. Em todas as cartas, Jesus começa dizendo que ele conhece essa igreja. Nenhuma dessas igrejas que Jesus se dirige a ela para dizer que ele precisava descobrir alguma coisa, que ele precisava entender alguma coisa dessa igreja. Não, pelo contrário. Todas as cartas começam com a declaração que Jesus conhece a igreja. E, por fim, a lembrança de que essas igrejas, elas eram igrejas reais, elas existiram. Igrejas físicas como a nossa aqui hoje, que tinha endereço, que tinha membresia, que tinha ministérios. Essas igrejas, elas não são uma figura, elas representam para nós, o conjunto dessas igrejas representam para nós um retrato da igreja de todos os tempos, mas essas igrejas, elas de fato, elas existiram como igrejas. Hoje nós vamos compartilhar um pouco com os irmãos dessa primeira igreja, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela é uma igreja que é exortada a um reposicionamento.
Jesus tem coisas boas para falar dessa igreja, mas Jesus tem coisas ruins para falar dessa igreja. E Jesus faz isso de uma maneira a desafiar essa igreja a tomar uma posição diferente. E hoje o nosso tema é a igreja de Éfeso, um chamado ao arrependimento e ao amor. Duas coisas muito importantes, tanto o arrependimento quanto o amor. E nós vamos caminhar por essa carta, tentando entender como é que esse chamado, tanto ao arrependimento quanto ao amor, ele se apresenta para a igreja de Jesus de todos os tempos. A primeira coisa que nós vamos aprender, nós vemos isso aí logo no verso 1, é que esse chamado ao arrependimento e ao amor, ele se dá pela presença de Jesus no meio da sua igreja. Jesus, ele se apresenta para a igreja e ele se apresenta para a igreja como aquele que conserva na mão direita as 7 igrejas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A apresentação que se faz de Jesus aqui não é apenas de alguém que conhece de ouvir falar, mas daquele que conhece porque sustenta e porque mantém. Ele é o Senhor absoluto da igreja. Nós temos aí 2 verbos gregos muito importantes, não é? O verbo conservar e o verbo andar. O verbo conservar, ele aponta para aquela capacidade que alguém tem de ter domínio sobre alguma coisa. Não é conservar no sentido de colocar num determinado espaço e proteger. Não é de colocar num armário, de guardar numa gaveta. Mas ele é aquele que conserva na mão direita. A ideia é de alguém que tem domínio sobre aquilo que ele conserva na sua própria mão. O verbo andar, ele é um verbo que aponta para um andar, não um andar sem direção, mas esse é um verbo que ele era usado muito para descrever alguém que andava ao redor de alguma coisa. Então, ele é um verbo que está associado a uma preposição, e por isso a descrição que nós temos aqui é de alguém que tem a igreja nas mãos, mas ao mesmo tempo é aquele que anda ao redor da igreja. A nossa tradução diz que ele anda no meio, não é? Mas não é a ideia só de alguém que atravessa no meio da igreja, que passa pela igreja, mas de alguém que circula a igreja, que caminha em volta da igreja, que conhece todos os espaços, todas as pessoas, todos os predicados da igreja, mas ao mesmo tempo todos os problemas que essa igreja tem. E uma das coisas importantes nós nos lembrarmos, irmãos, que essa apresentação de Jesus para a igreja de Éfeso, ela nos faz lembrar de uma palavra que Jesus deu aos seus discípulos quando ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estaria lá com eles. Essa é uma realidade que nós não podemos nos esquecer. Qualquer momento em que a igreja de Jesus existir, Jesus estará no meio dela. Pode ser uma reunião grande como a que nós temos nessa noite aqui, com uma grande congregação, mas pode ser aquele momento em que nós nos reunimos 2 ou 3 em casa. E independente do tamanho da congregação, independente do tamanho do grupo que se reúne, Jesus é aquele que conserva a sua igreja e Jesus é aquele que anda em redor dela. Esse chamado, ele se dá pela presença de Jesus no meio da igreja, porque esse andar de Jesus, ele tem um propósito. Ele é aquele que anda e faz com que a igreja continue como luz acesa no candeeiro. Irmãos, a igreja sem a presença de Jesus, ela é como uma lamparina. E eu acredito que muitos aqui devem se lembrar do que é uma lamparina, né? Aquele objeto antigo que os nossos avós usavam, que tinha um pavio, né, num bico, e à medida que aquele pavio ia se queimando, o fogo ia diminuindo. Eu me lembro que eu ia para a casa da minha avó e para a casa do meu tio na fazenda. Uma das coisas que eu ficava ansioso era para que eles me permitissem puxar o pavio. Porque todas as vezes que a gente puxava o pavio, o fogo aumentava. Jesus anda no meio da igreja como aquele que faz com que a igreja não perca o seu fervor. E é Ele, não somos nós,
que vai tendo a percepção de que nós precisamos melhorar o nosso fervor. E é Ele que muitas vezes puxa o nosso pavio. Cristo vive com a igreja e Jesus conhece essa igreja. Jesus vive com a igreja e Ele caminha com ela. Ele participa da vida da igreja. É uma presença que envolve mais do que presença física. Ela é uma presença de poder e de segurança. Uma igreja sem Jesus, amados, é uma igreja que simplesmente se tornou uma agremiação de pessoas. Não há a justificativa para dizer que nós somos igreja se Jesus não faz parte da nossa caminhada, se Jesus não faz parte do nosso dia a dia, se não é Ele que aquece o nosso coração e inflama o nosso fervor pelas coisas dEle mesmo. É uma presença de poder, de segurança, mas é uma presença vivificadora também. Nós precisamos ter uma profunda consciência de que a presença de Jesus é mais do que alguém que se assenta ao nosso lado, mas é aquela presença que é tão bem explicada por Jesus lá em João capítulo 15, no verso 5, quando Ele diz: sem mim nada podeis fazer. A igreja pode ser grande, ela pode ter todas as condições físicas, ela pode ter material humano, mas se ela não caminha com a presença de Jesus ao seu redor, e se ela não é fortalecida diariamente por Jesus, ela é apenas uma agremiação de pessoas. E a promessa de Jesus é que Ele sempre estaria com ela. A primeira lição que nós aprendemos, portanto, é que o chamado ao arrependimento e ao amor se dá quando nós percebemos que nós temos a presença de Jesus conosco o tempo todo. E se nós permanecemos frios, se nós permanecemos apagados no nosso fervor, se nós permanecemos acomodados, nós não teremos qualquer desculpa, porque o Senhor Jesus está do nosso lado e Ele está sempre pronto a nos auxiliar na caminhada. Mas há um segundo aspecto muito importante, versos 2 e 3, quando Jesus diz: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Nessa sessão agora, Jesus vai exaltar 3 qualidades muito importantes daquela igreja. E eu quero dizer para os irmãos, essas são qualidades que nós precisamos desejar. Nós precisamos lutar por elas. Nós precisamos, como igreja, buscar essas coisas. Elas fazem parte da essência de uma igreja que é fiel ao Senhor. 3 coisas importantes que Jesus menciona aqui. Primeiro, uma igreja que era disposta para o trabalho. Jesus conhecia o labor, conhecia as obras dessa igreja. Segundo, uma igreja que era zelosa doutrinariamente. Quando apareceram pessoas que não deviam estar ali, que estavam ensinando outras coisas, que a si mesmos se faziam apóstolos, e que certamente por não serem apóstolos, não ensinavam o fundamento dos apóstolos. Eles foram colocados à prova por essa igreja, pelo zelo que essa igreja tinha, e foram achados mentirosos naquilo que eles ensinavam. E a terceira coisa, era uma igreja que era perseverante nas provações. Jesus diz que eles suportavam provas por causa do nome de Jesus e eles não se esmoreceram, eles não perderam o vigor. Vamos examinar cada uma dessas áreas para a gente entender como isso é importante e desejável para a nossa vida como igreja. Primeiro, a questão do labor. Uma igreja trabalhadora, uma igreja que se desdobrava de todas as maneiras para fazer a obra do Senhor. Jesus diz: eu conheço, eu sei que vocês são trabalhadores. Muitas igrejas não podem dizer isso, irmãos. Muitos de nós não vão receber esse diagnóstico de Jesus. Muitos de nós talvez sejam reconhecidos por Jesus como gente preguiçosa, que não faz absolutamente nada na sua obra. Mas Jesus sabe aqueles que são laboradores, trabalhadores na sua obra. A igreja de Éfeso era uma igreja ocupada no serviço a Deus e ao próximo. A palavra que nós temos aí, que é traduzida por trabalho,
nós temos em grego mais de uma palavra que pode ser traduzido por trabalho. A palavra que nós temos aí, normalmente ela é uma palavra que era usada para se referir ao trabalho do escravo. Era o trabalho árduo. Gente que trabalhava duramente, trabalhava muito mesmo, que trabalhava longas jornadas. O Senhor diz: eu conheço o labor de vocês, eu conheço o quanto vocês são trabalhadores. Provavelmente a frase preferida dos membros daquela igreja era: o que eu posso fazer pela minha igreja? O que eu posso fazer pelo reino? Qual é a área que eu posso servir? Aonde eu posso me integrar ao trabalho da igreja? Eles não se cansavam da obra do Senhor e eles não procuravam ser servidos, mas eles estavam sempre prontos a servir. Que retrato maravilhoso de uma igreja! Uma igreja que trabalhava arduamente. Mas, em segundo lugar, era uma igreja que tinha grande zelo doutrinário. Jesus diz: eu conheço a tua perseverança e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Aquela igreja, ela não estava disposta a aceitar qualquer ensino. Ela era valente contra as heresias. Ela estava sempre pronta a se desdobrar para que aquilo que era ensinado para ela fosse algo verdadeiramente correto. Nós temos a menção lá no versículo 6, diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Na verdade, a gente não sabe exatamente quem eram os nicolaítas, mas o mais próximo, né, historicamente, que a gente sabe, é que provavelmente os nicolaítas fizeram parte de um grupo de pessoas, talvez o primeiro esforço, o primeiro grupo de pessoas que tentou implantar uma ideia de clero, de um grupo de pessoas que era mais importante do que os outros na igreja. De um grupo de pessoas que tinha uma autoridade maior, que podia servir mais, que os dons eram mais importantes. Não há nada pior para uma igreja que pratica um trabalho árduo, porque cada um compreende o seu sacerdócio universal dos crentes, do que alguém chegar aqui e tentar dizer: olha, o seu trabalho não é tão importante quanto o trabalho do pastor. Eles não suportavam essas coisas. E assim como Jesus, eles odiavam essas obras. Jesus diz aqui que eles odiavam como Jesus odiava. O verso 6 diz: né, tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Eles estavam alinhados com o sentimento de Jesus em relação a essas coisas. Os irmãos de Éfeso não eram crianças. Eles não eram recém-nascidos em Cristo. Eram homens e mulheres adultos na fé, maduros, com discernimento nas Sagradas Escrituras. Provavelmente eles eram herdeiros daquela postura lá dos irmãos de Bereia. Que quando alguém tentava ensinar alguma coisa na igreja, o primeiro lugar que eles queriam conferir era com as Escrituras. E saber se aquilo era de fato assim. Não eram convencidos pelas sutilezas das doutrinas, mas eles estavam profundamente comprometidos com a palavra de Deus, tanto a palavra apostólica dos genuínos apóstolos, quanto a palavra que eles conheciam registrada no Antigo Testamento. Terceiro lugar, essa era uma igreja que tinha perseverança nas provações. E é claro, uma igreja que se posiciona como uma igreja trabalhadora, como uma igreja que não suporta falsos ensinos, certamente vai ser uma igreja perseguida, especialmente naquela época. Ela iria enfrentar oposições. E certamente não era fácil ser crente em Éfeso. Quando a gente pensa na realidade da cidade de Éfeso, Éfeso era uma cidade enorme, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes naquela época. Contando os habitantes de Éfeso e todas as pessoas que circulavam por Éfeso por causa da posição estratégica que ela estava. Era uma cidade que tinha um grande centro religioso e era a capital regional do Império Romano. Era um centro de adoração da deusa Diana e também da deusa Artemis. Era lugar de grande comércio de objetos idólatras. Foi lá em Éfeso que Paulo não suportou mais ver a exploração que se fazia de uma menina, e ele cura aquela menina e ele é perseguido pelas pessoas que exploravam aquela menina.
E ele então tem que fugir da cidade. Mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo uma igreja que se posicionava como uma igreja genuinamente cristã, eles não voltavam atrás na sua fé, eles continuavam firmes em Jesus, e eles estavam dispostos a sofrer pelo nome de Jesus, porque eles entenderam aquela verdade de Filipenses capítulo 1, verso 19. Quando Paulo diz, nos foi dada a graça não apenas de crermos em Cristo, mas também de padecermos por Ele. Inácio, que foi um pastor da igreja de Antioquia do século II, ele escreveu acerca da igreja de Éfeso: vocês todos vivem de acordo com a verdade, e nenhuma heresia há entre vós, e vocês vivem só em Cristo. Esse é o testemunho que nós temos de Inácio, pastor lá da igreja de Antioquia, lá no segundo século. Uma igreja que vivia de acordo com a verdade, que nenhuma heresia havia entre eles e que eles viviam só em Cristo. Que retrato de uma igreja maravilhosa. Uma igreja cujos crentes eram ocupados no serviço, trabalhavam arduamente. Uma igreja que era paciente nos sofrimentos e perseverante diante das lutas e perseguições, e uma igreja que era zelosa doutrinariamente. Era de se esperar que essa era a igreja que Jesus só tinha coisas boas para falar sobre ela. Mas o que vem a seguir não é bem assim. O que vem a seguir é que o chamado de Jesus se dá pela constatação que trabalho sem amor não resolve. Trabalho, ativismo sem amor genuíno não resolve. Jesus diz: tenho, porém, contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. Eles faziam tudo isso, mas já não era mais porque amavam o Senhor. É aquela história de que uma igreja pode se tornar tão ensimesmada, ela pode se tornar tão voltada para si mesma, que ela vai se tornar zelosa doutrinariamente, ela vai enfrentar todas as lutas, todas as batalhas, ela vai ter muitas atividades, ela vai trabalhar arduamente, mas ela vai fazer isso não por causa de Jesus, mas simplesmente por causa da religião. E que coisa triste, irmãos, quando uma igreja deixa de ser apaixonada por Jesus, fervorosa na fé, para ser uma igreja que vive só porque ela é uma instituição que precisa ser preservada. Jesus diz: eu tenho isso contra vocês. Apesar de saber do trabalho, apesar de saber do zelo doutrinário, apesar de saber da perseverança de vocês, vocês não são uma igreja amorosa mais. Vocês perderam o primeiro amor. Vejam como isso é sério, irmãos, apenas meditando no que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Essa é a palavra dura que Jesus tinha para aquela igreja. Uma igreja trabalhadora, uma igreja zelosa doutrinariamente, uma igreja perseverante, mas uma igreja fria de amor. E amados, é verdade que em todo tempo nós encontramos igrejas que têm essas mesmas características. Igrejas trabalhadoras, igrejas zelosas doutrinariamente, igrejas que suportam com perseverança as lutas, mas igrejas frias no seu amor. A profecia de Jesus estava se cumprindo, quando lá no sermão profético dele em Mateus 24, ele exortou os seus discípulos dizendo: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus disse que isso iria acontecer e que a própria igreja estava sob esse risco. Na sua luta contra os falsos mestres, a perseguição, a batalha contra Satanás, os crentes de Éfeso se afastaram do mais importante. Eles deixaram de ser uma igreja amorosa. E vamos ser francos, irmãos, essa deve ser a nossa oração. Senhor, nos livre de sermos uma igreja fria, sem amor.
nos livre de receber pessoas aqui para viver num ambiente estéril de amor. A igreja deverá e poderá e deverá viver longe da impureza moral, da impureza doutrinária. Isso é verdade, a igreja precisa lutar por isso. A igreja precisa ser perseverante. Paulo diz em Romanos capítulo 5, nós devemos ter por motivo de toda alegria o passarmos por várias provações. Mas se a igreja não for capaz de amar como Jesus amou, ela não conhecerá nem mesmo a Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. E eu creio que entre aqueles que vão ouvir de Jesus, não sei quem você é, nunca ouvi falar de você, estão pessoas que fizeram curas, expeliram demônios, tiveram noites memoráveis de adoração, trabalharam muito, fizeram grandes obras sociais, mas não foram capazes de amar de verdade. Pastor Russell Shedd, um irmão querido que foi para a glória esse ano passado, um homem de Deus, ele num dos seus livros, citando John Haim, que ele nos dá umas dicas de o que a gente pode considerar como sendo o primeiro amor que a gente não pode perder. Em primeiro lugar, ele diz: o primeiro amor é aquilo que nos faz servir ao Senhor com tanta alegria, com tanto ânimo, com tanto júbilo, que parar de fazer por si só já nos deixaria tristes. Não posso servir ao Senhor, isso já entristeceria meu coração. Por exemplo, quando Jacó serviu 7 anos ao seu sogro por Raquel, 7 anos servindo, quase que como um servo naquela casa. Mas o texto bíblico diz que, para ele, aquilo lhe pareceram poucos dias, pelo quanto ele amava a Raquel. Quando você começar a dizer assim: nossa, eu não aguento mais trabalhar na igreja, estou cansado do trabalho, estou cansado de fazer as mesmas coisas, pense, isso não é o primeiro amor que está indo embora. Segundo lugar, pastor Russell Shedd diz: o primeiro amor é aquilo que nos faz orar com tamanho fervor e fé, que quando nós perdemos esse primeiro amor, nós apenas passamos a repetir mecanicamente as nossas orações. As nossas orações não fluem naturalmente mais. Eu não oro com prazer, eu não converso com meu Pai Celestial com alegria. Sem o primeiro amor já não há o vislumbre do trono de Deus e da graça de Jesus. Quando nós perdemos o primeiro amor, a oração vira uma penitência. Eu tenho que orar, né? Eu vou dormir, mas agora eu tenho que orar antes de dormir. Não é a alegria de orar. Tem a história de um irmão chinês na época de grande perseguição lá na China, que ele visitou uma igreja na América e participou de uma reunião de oração, e uma reunião de oração muito animada. E quando terminou, o pessoal foi conversar com ele e disse: viu como a nossa igreja tem uma reunião de oração animada, muitos irmãos orando? Ele diz: é verdade, só tem uma diferença, vocês oram aqui como uma atividade social, enquanto nós oramos com lágrimas nos nossos olhos, porque nós dependemos do Senhor acima de qualquer coisa. Terceiro lugar, o primeiro amor é aquilo que faz da Bíblia a voz viva de Deus para nós. A Bíblia não é usada para combater os outros, não é usada para combater heresias. A Bíblia não é usada para manter o meu status quo como crente. A Bíblia não é apenas um texto de regras para mim. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é alimento para a minha alma. Eu dependo dela, eu desejo ela, eu bebo dela todos os dias. Quando eu me aproximo das Escrituras, eu me aproximo, como Jeremias diz: achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas me foram gozo e alegria para o coração. Quando nós perdemos o primeiro amor, ler a Bíblia é um peso. Que coisa difícil é ler a Bíblia. Quando não há esse amor, nós não escutamos mais a voz de Deus enquanto lemos a Bíblia, mas apenas lemos um texto comum, como qualquer outro. Mas Jesus nos ensina em João capítulo 14, verso 21,
Aquele que tem os meus mandamentos é aquele que me ama. Aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama. É por isso que eu me aproximo das Escrituras, é por isso que eu bebo delas, é por isso que eu me alimento delas, é por isso que eu leio, eu medito, eu tenho necessidade das Escrituras todos os dias. Mas se eu perdi o primeiro amor, isso é descartável, não é necessário. Quarto lugar, o primeiro amor é aquilo que nos faz compartilhar a nossa fé salvadora em Jesus Cristo, como sendo a coisa mais natural da nossa vida. Não há lugar, não há condições, sempre será possível compartilhar do meu amor por Jesus e do amor de Jesus por mim com aqueles que estão do meu lado. Quem está cheio desse primeiro amor, ele não consegue se assentar num ônibus sem que ele compartilhe com alguém do lado, sem que ele dê uma palavra para a pessoa, para que a pessoa saiba do amor de Jesus. Deixamos outras coisas para falar de Jesus. Deixamos o nosso descanso, deixamos dinheiro, deixamos prazeres. Sem o primeiro amor, nada é tão penoso quanto entregar um folheto. Se você não ama o Senhor de verdade, entregar um folheto é difícil. Mas se você ama o Senhor Jesus, bater a porta de alguém para falar de Jesus é um prazer. Eu me lembro da família da Luciana contando, a tia dela, na verdade, contando para a gente, que quando o pai dela se converteu, e ele naquele auge do primeiro amor, ela falava que ela morava na fazenda, quando ela via o carro dele apontando lá na estrada, ela já falava assim, nossa, se eu pudesse eu ia fugir daqui, porque eu sei que ele vai chegar aqui e vai querer falar de Deus para nós. E foi isso que fez com que a família se convertesse ao Senhor. Foi isso que fez com que o amor de Jesus pudesse ser compartilhado. O primeiro amor é aquilo que nos faz seguir Jesus de perto e não de longe. É aquilo que nos faz seguir Jesus numa intimidade tão grande, tão próximo, que nós não queremos nos distanciar de Jesus em momento algum, em circunstância alguma, em lugar algum. Mas sem o primeiro amor, nós vamos à igreja para nos encontrarmos com Jesus. Não é esquisito isso? Eu vou à igreja para me encontrar com Jesus. Mas com o primeiro amor, Jesus está sempre comigo, o tempo todo, em qualquer circunstância. Caminhando para o final. Qual é a solução que Jesus dá para essa igreja de Éfeso? Em primeiro lugar, ele vai dizer, lembra-te de onde caíste. Faça uma reconsideração de atitudes, faça um balanço da sua vida. Olha para trás, veja o que aconteceu. Veja como você já foi uma pessoa envolvida, amorosa, completamente incendiada pelo Espírito de Deus para poder servir ao Senhor. Talvez você hoje não faça nada, ou talvez você hoje faça só por obrigação. Não importa a circunstância. A palavra de Jesus para você é, lembra-te, pois, de onde caíste. Pergunte para o Senhor, onde foi que eu errei, Senhor? Como pessoa. Onde foi que a igreja errou? Nós todos erramos. Onde é que eu, como líder, tenho falhado? O que é que nós precisamos abandonar e o que é que nós devemos buscar ansiosamente para recuperar o primeiro amor? Arrependimento, amados, é mudança. É a palavra que nós temos em grego para mudar a mente. Arrepende-te significa mude a sua mente. Mude o seu modo de encarar essas coisas. E aí fica simples, porque o recado é, volta à prática das primeiras obras. Irmãos, eu me lembro que assim que eu me converti, eu estudava no colégio agrícola, trabalhava na roça, literalmente. Além de estudar, eu trabalhava na roça, literalmente, durante a semana toda. E eu ficava ansioso para chegar a sexta-feira à noite, para eu pegar o ônibus, e se não tinha dinheiro eu ia para a beira da rodovia, pegar uma carona, e eu já chegava com mala, às vezes ainda com o macacão do colégio agrícola, sujo ainda, lá da roça ainda, e eu ia direto para a igreja, porque era para isso que eu queria. Eu chegava na casa dos meus pais depois do ensaio do coral da igreja no domingo à noite, na sexta-feira à noite. No sábado, nós tínhamos atividades da mocidade, no abrigo de velhinhos da cidade.
À noite nós tínhamos reunião da mocidade, o culto dos jovens. No domingo de manhã nós tínhamos a escola dominical. No domingo à tarde, um domingo nós íamos para a cadeia e os outros três domingos nós íamos cada domingo para um hospital da cidade. E eu fico envergonhado hoje de pensar como essas coisas são difíceis para mim, irmãos. Então, quando eu penso aonde eu caí, eu penso que eu deixei algumas coisas muito importantes lá atrás e que eu preciso recuperar. E cada um de nós tem que fazer esse balanço na sua própria vida. Porque a consequência pior disso, irmãos, aí no verso 5, Jesus diz: se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Eu vou tirar o lugar onde você é colocado e você não terá mais lugar. Sabe, amados, o que aconteceu com a igreja de Éfeso? A história mostra que aquela igreja, ela desapareceu no século 7, sob a mão do islamismo. Desapareceu. Simplesmente aquele lugar deixou de ser um lugar cristão para se tornar um lugar muçulmano. Só o amor de Jesus pode manter uma igreja viva, irmãos. Na Europa, que já foi o berço das missões do mundo, templos hoje estão abandonados, são vendidos para serem transformados em residência, em bares, em boates, em hotéis. O que está acontecendo com essas igrejas? Perdeu-se o primeiro amor por Jesus. Sem o amor, amados, não há luz, porque não há nem o lugar onde colocar a luz. Jesus tira o candeeiro. Não há nem o lugar onde se colocar a luz. O que mantém a luz da igreja é o seu amor por Jesus Cristo. E ele precisa ser alimentado todos os dias. Jesus, como ninguém, conhece o nosso coração e sabe exatamente onde nós caímos. Mas há uma promessa aí também. Essa é uma exortação muito dura. Eu vou tirar você do seu lugar. E essa palavra, ela tem uma razão de ser, irmãos. Porque uma igreja que já não serve a Cristo, mas serve a si mesmo, como uma igreja fria, apenas institucional, ela presta um desserviço ao reino. Jesus não quer ela. Para que essa igreja existiria aqui, se não fosse para que as pessoas pudessem ver Jesus e o amor de Jesus através dela? Por isso que Jesus muitas vezes tira algumas igrejas do seu lugar. Mas a promessa está aí no verso 6. No verso 6, Jesus diz: quem tem ouvidos, e eu espero que todos nós tenhamos nessa noite, não é verdade? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amados, essa é uma figura que não pode passar despercebida aos nossos olhos. A árvore da vida é aquela árvore que estava lá no meio do jardim, e que Deus tirou Adão e Eva daquele lugar para que eles não comessem dela. Porque eles haviam desobedecido o Senhor e haviam comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz: vamos tirá-los daqui, para que eles agora corrompidos não comam da árvore da vida e vivam eternamente marcados pelo mal. Uma igreja viva, cheia de amor, é uma igreja a quem o Senhor dá acesso que se alimente da fonte da vida. É a igreja que tem acesso pleno à árvore da vida. E que pode provar do que de melhor o Senhor tem preparado em termos de eternidade, de vida plena e de vida eterna para aqueles que o amam e o servem. Mas alguém que perdeu o primeiro amor, que diferença fará comer da árvore da vida? Mas aqueles que estão com o coração cheio de amor, eles querem sim se alimentar da árvore da vida, porque isso os aproximará ainda mais do Senhor e os levará para aquela promessa final lá de Apocalipse, quando o Senhor diz: eu estarei com eles, eles estarão comigo. Já não haverá morte, dor, luto, pranto, não haverá sofrimento. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Aquele lugar e aquele ambiente maravilhoso onde não haverá nenhuma marca da nossa vida passada. Eu quero terminar
fazendo algumas perguntas e algumas afirmações para os irmãos. A primeira pergunta é: temos consciência de que Jesus nos conhece como nós somos? Você sabe que Jesus sabe quem você é? Ele conhece você. Ele conhece as suas obras. Ele conhece o seu amor ou a sua falta de amor. Ele conhece o seu zelo, mas Ele conhece também a sua frieza. Ele conhece a sua perseverança, mas Ele conhece a sua acomodação. Você sabe disso? A minha palavra para você nessa noite é: se você sabe disso, eu queria exortar você com a palavra de Jesus nessa noite. Presta atenção onde você caiu. Arrepende-te e volta às primeiras obras. Volta ao primeiro amor. É a palavra de Jesus para você nessa noite. A segunda coisa que eu queria perguntar para os irmãos é: você tem sido perseverante, zeloso, como uma igreja que é apegada à verdade, que realmente quer manter a sua pureza doutrinária? Glória a Deus por isso. Mas você faz isso sem amor? Não te importa que alguém que está em pecado vá embora? Porque tem muita gente que não se importa. A gente faz a disciplina, a pessoa vai embora. Resolveu o problema. Se é assim que você age, eu queria dizer para você, em nome de Jesus, se arrependa. Volta ao primeiro amor. Porque a Bíblia diz que o Senhor disciplina quantos Ele ama. E o Senhor disciplina para aproveitamento. Ele não quer disciplinar ninguém para se perder. Ele quer disciplinar pessoas para que elas estejam fielmente servindo a igreja. Por fim, eu queria perguntar para você: você almeja alimentar-se da árvore da vida? Aquela árvore que está no centro do paraíso de Deus e que aponta para a realidade mais importante daquilo que Deus fez por nós ao mandar Jesus morrer no nosso lugar. Se esse é o seu desejo sincero, eu queria dizer para você que não há outra maneira a não ser amando o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Mais do que isso, eu queria dizer para você que se de alguma maneira você tem buscado outros caminhos para chegar até lá, desista. Porque o único caminho para chegar até lá é por meio do amor verdadeiro e genuíno pelo Senhor e pela sua igreja. E eu queria dar uma última palavra, talvez para você que esteja aqui nessa noite e que talvez esteja ouvindo falar dessas coisas pela primeira vez. Eu queria dizer para você que o Jesus que escreveu para essa igreja no passado e que hoje fala conosco aqui, é o Jesus que morreu por você na cruz do Calvário. E Ele tem convidado você hoje para provar o primeiro amor. Enquanto alguns talvez já perderam o primeiro amor, Ele tem convidado você para provar do seu amor por você nessa noite. Entregue sua vida para Jesus hoje. E certamente você também poderá provar da árvore da vida. Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, pela oportunidade de meditarmos na Tua Palavra, por tantas bênçãos que o Senhor nos deu durante esse culto, ó Deus, pela oportunidade de vermos a graça do Senhor, ó Deus, sendo manifesta enquanto recebemos irmãos, ó Deus, aqui, enquanto cumprimos a grande comissão, ó Deus, e batizamos irmãos que foram alcançados pela Tua graça. Muito obrigado, ó Pai, pela bênção de podermos oferecer esse culto ao Senhor, ó Pai, preparado com todo cuidado, com todo zelo doutrinário, com todo apego, ó Deus, à palavra do Senhor. Mas, Pai, nós queremos Te pedir perdão, se apesar de tudo isso, ó Deus querido, nós temos perdido o nosso primeiro amor. Temos nos tornado, ó Deus, uma igreja fria e pessoas frias, ó Deus amado. Ó Deus, dá-nos o genuíno arrependimento, aquele arrependimento que muda a mente e que muda, ó Deus amado, as atitudes, as ações, os valores da vida, ó Pai. Dá-nos, ó Deus amado, a bênção de podermos ouvir
plenamente aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. E aquece o nosso coração, ó Pai, como aquele que pode puxar o pavio, aumentar o fogo, ó Deus, e vivificar as nossas almas, para a glória do Senhor. Nossa oração, em nome de Jesus. Amém.